Oi, 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 quinto ano! Olha a tia Paty aqui mais uma vez com vocês. Segunda-feira, aula de ciências, não é isso? E hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai dar uma olhadinha, vamos dar uma explorada em todo o conteúdo que a gente já viu até aqui. Por quê? Porque a gente precisa nos preparar, a gente vai se preparar, porque a gente vai entrar num ambiente já de avaliações. Hoje a gente vai falar bastante disso na nossa sala de aula virtual, mas não fique com medo, fique tranquilo, tudo vai dar certo, vocês estão aprendendo tranquilamente, vocês vão aqui só rever alguns assuntos hoje e a gente vai discutir um pouquinho sobre cada um desses assuntos lá na nossa sala de aula virtual, tá bom? Então pega aí o seu livro de ciências, vamos ver o que a gente já viu em vários contextos aqui no nosso livro. A gente vai ver de novo. Alimentação. A gente está falando a respeito desse assunto. Em breve nós vamos entrar na parte de sistema digestório, mas antes de tudo a gente precisa ver a respeito dos alimentos. Falamos nas semanas anteriores, né, a respeito dos tipos de alimentos. É a primeira coisa que a gente compreendeu, que está aqui ó, na página 3, é que nós necessitamos de energia. Para quê? Para fazer as nossas atividades, não é? Para estudar, para brincar, para pensar, até para dormir a gente precisa de energia. Então a gente recebe essa energia a partir do quê? Dos alimentos que a gente ingere, tá bom? Então, dentro desses alimentos, a gente tem algumas ordens, vamos dizer assim, algumas organizações. Cada alimento tem a sua origem. A gente vai ter alimentos de origem vegetal, como por exemplo ali frutas, verduras, cereais, trigo. A gente vai ter alimentos de origem animal, como por exemplo aí ovos, carne, leite. E vamos ter alimentos de origem mineral, como por exemplo aí o sal e a água. Teve algumas pessoas, alguns alunos que brilhantemente perguntaram qual seria a origem do açúcar. Porque quando a gente pensa em sal, a gente logo pensa em açúcar, não é? O açúcar, ele é de origem vegetal, porque ele vem da cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar ela é plantada, então ela é um alimento de origem vegetal, tá bom? Se você for, que infográfico bonito, né? Se você for para a página 5 ou é 4? 4 e 5, né? Se você for lá para a página 4 e 5, você vai ver então aqui esses lindos infográficos, né? Aonde você vai ver aqui os tipos de nutrientes. Ou seja, nós, como seres humanos, precisamos consumir diferentes tipos de nutrientes e em quantidades equilibradas, para que a gente tenha uma boa manutenção da nossa saúde. Então a gente vai ter ali os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os sais minerais. Carboidratos, a gente viu nas aulas anteriores que são esses alimentos aqui, que são considerados especialmente energéticos. São alimentos que contêm bastante açúcar, que é um tipo, né, de carboidrato, que vai dar bastante energia para a gente fazer as nossas atividades. Inclusive, são os alimentos que compõem a base da nossa pirâmide alimentar. E a gente vai ver elas já novamente, né? Na página 5 você tem então aqui os conceitos de lipídios, que são as gorduras, que também são nutrientes energéticos e podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal, mas também ali, por exemplo, no azeite de oliva, na manteiga e assim por diante, né? E são importantes para a manutenção da temperatura do nosso organismo. Você sabia disso? Pois é, alimentos energéticos são ricos em calorias, açúcar e gordura e são importantíssimos para a manutenção da temperatura do nosso organismo, tá bom? Vitaminas. As vitaminas são nutrientes de regulação, ou seja, são reguladores. Vão regular todo o funcionamento do nosso organismo. Então, nós vamos ter ali diversos tipos de vitaminas. Vitamina A, B, C, D, um monte de vitamina.
E essas vitaminas, cada uma tem a sua função. E a gente vai ver nas próximas aulas a função de cada vitamina, tá bom? Por enquanto a gente está só apresentando para vocês os personagens da nossa viagem, mas daqui a pouquinho a gente vai conhecer bem profundamente a função de cada uma delas, tá bom? E essas vitaminas, elas são encontradas nos vegetais, tá bom? Elas são encontradas então aí nas frutas, legumes e verduras, tá bom? Os sais minerais também são nutrientes reguladores, né? São encontrados aonde? Na água, no sal, né? A gente pode comer determinados alimentos, como as carnes também, que a gente vai ter ferro e cálcio, que também são fontes minerais. Enfim, essas fontes minerais, elas organizam, né? Elas regulam o funcionamento do nosso organismo, tanto na parte sanguínea, quanto na parte da formação, né? Da distribuição do alimento, da excreção daquilo que não presta mais. Enfim, a gente vai ver isso daí nos próximos momentos de aula, tá bom? E as proteínas, que são importantíssimas também, nutrientes que são responsáveis pela construção e a renovação das células do nosso corpo. Então, são os alimentos construtores, tá bom? Alimentos de origem animal são as proteínas. Carne, leite, ovos, enfim, todos esses são alimentos ricos em proteínas, importantíssimos para a reconstrução das células do nosso corpo, dos nossos músculos, ok? Muito massa, né? Conhecer tudo isso, isso é genial. A gente agora vai dar um pulinho ali, então, na ideia dos alimentos processados, que é uma coisa que a gente gosta tanto, né? Infelizmente a gente gosta muito. Mas a gente viu nas últimas aulas que o alimento processado, ele é um alimento que não vai trazer pra gente a mesma nutrição que um alimento naturalmente cultivado, né? E sem nenhum tipo de processamento. A gente chama de alimento processado o alimento que ele teve algum tipo de passagem pela indústria, tá bom? Esses alimentos, para que eles sejam, vamos dizer assim, vendidos e serem mais atraentes e terem até, vamos dizer assim, um sabor um pouco mais agradável e não se estrague com muita facilidade, eles vão ter muita adição de componentes que a gente vai chamar de aditivos alimentares, para que eles possam ter alguma alteração no sabor e na durabilidade do produto. Enfim, esses aditivos alimentares estão contidos aqui, ó, nesse quadro. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eles estão aqui neste quadro, na página 6, tá bom? Aditivo alimentar, conservantes. Para que serve o conservante? Quando a gente tem uma produção muito grande feita por uma indústria, é importante você adicionar os conservantes para que o produto dure mais tempo. E isso não faz bem para o nosso organismo, tá? Acidulantes. Eles vão dar um sabor um pouco mais ácido ao alimento, deixando ele com um sabor um pouco mais acentuado, né? Edulcorantes vão dar um sabor mais doce aos alimentos. Corantes realçam a cor. Aromatizantes realçam, ó, o cheiro. Flavorizantes realçam o sabor também. E os espessantes e emulsificantes, eles vão dar uma consistência um pouco mais diferenciada, né? Um pouco mais pastosa ali no alimento. Então, esses tipos de aditivos alimentares, eles são colocados na fabricação do produto, certo? E aqui nessa página 6 a gente tem aqui alguns itens, né? Todos os alimentos que são embalados, tá? Todos os alimentos que possuem uma embalagem, eles passaram pelo processo de industrialização. E quando o alimento passa pelo processo, né, pelo processamento industrial, ele vai ter, sem dúvida nenhuma, a composição desses aditivos na sua fórmula. E quando a gente se alimenta desses componentes, alguma coisa não vai bem no nosso organismo. Por isso que é sempre importante a gente dar muito mais valor para alimentos não processados, alimentos que a gente costuma chamar de in natura, alimentos naturais, como frutas, legumes e verduras, tá certo? Ah, tia, mas eu gosto de comer uma bolachinha recheada de vez em quando. Não tem problema, você pode se alimentar de vez em quando, mas não faça disso os alimentos, né, o uso de alimentos em demasia, para que você não tenha essa composição como sendo a principal no seu organismo.
Por quê? Porque os aditivos alimentares que são colocados nos alimentos processados costumam apresentar uma quantidade de gordura, de açúcar e de sal muito maiores do que as que já existem nos alimentos naturais. Então, quando a gente come esses alimentos, nós estamos correndo o risco de gerar problemas de obesidade, na saúde dos rins, alergias, a gente pode ter problemas cardiovasculares e até mesmo, essa palavra é meio pesada, mas a gente precisa reconhecer que até mesmo câncer pode ser acometido, sim, pela ingestão exagerada desses elementos. Então, para você saber quais são esses nutrientes e os ingredientes que estão contidos nesses produtos, é importante você olhar no rótulo das embalagens, tá bom? Esse rótulo vai ter ali uma tabela especificando quais são os tipos de elementos que contém na formação daquele produto. Assim você vai saber o que você está ingerindo, tá bom? Então cuidado aí com biscoito, refrigerante, salgadinho, xilito, né? Esses alimentos são ricos em aditivos alimentares, tá bom? E aqui, ó, na página 8, tem um infográfico bem legal também, olha que massa. Bacana, tá me dando fome. Tá me dando uma fome. Esses aqui são alguns exemplos de alimentos in natura, que você pode se alimentar naturalmente, sem nenhum tipo de reserva. Ou seja, são alimentos que não tiveram processamento, né? São alimentos que tiveram ali, então, a sua... vamos dizer assim, eles foram preservados, né? Não tiveram nenhum tipo de aditivos, né, alimentares sobre a sua composição. Agora é muito importante a gente também tomar cuidado com a procedência dos alimentos in natura, porque existem muitos alimentos in natura que são vendidos com uma carga muito pesada de agrotóxicos, certo? E alguns são modificados geneticamente nos laboratórios. Esses alimentos eles vêm com um rótulo, tá bom? Especificando a origem e como que eles são compostos. No caso dos alimentos que são modificados geneticamente, eles são chamados de alimentos transgênicos. E esses transgênicos possuem um símbolo, né, um triângulo assim, né, com a letra T colocada dentro dele. Então, cuidado com o consumo exagerado desses alimentos, tá bom? Bom, por último, o último assunto que nós vimos nas nossas aulas está lá na página 13, tá bom? Aqui, ó, na página 13. Nós falamos sobre o valor energético dos alimentos e é justamente sobre essas informações nutricionais que vocês podem verificar aí no livro de vocês, na página 13. Mas essas informações nutricionais, elas acontecem também e são mostradas na composição do produto, lá na embalagem do produto. Bom dia, Estrelinha. Bom dia, Alvinha. As meninas acordaram aqui e estão me dando bom dia. Né, bebezinhos? Oh, meu Deus do céu, coisa mais bonita. Então, quando você for verificar a composição do alimento que você está ingerindo, você pode vir aqui e encontrar essa tabela de informação nutricional. Elas vão estar expostas aí no seu produto, tá? Então, qualquer produto, salgadinho, xilito, né? Qualquer produto tem esses valores, né? Essas tabelas de valores nutricionais. E elas vão mostrar o valor energético, as calorias, a quantidade de proteínas, gorduras que cada alimento possui, tá certo? E, por último e não menos importante, olha que legal, agora deu fome mesmo, alimentação equilibrada. A gente está falando sobre pirâmide alimentar aqui na página 15. Olha aí, na última aula nós brincamos de pirâmide alimentar, vocês montaram a pirâmide alimentar perfeitamente, e aqui nós temos a exemplificação daquilo que é necessário alimentar durante o nosso dia. É claro que não é para você comer esse monte de comida todo dia, né? É para você comer um queijo inteiro, um frango inteiro todo dia, não é isso. Mas a gente chama de pirâmide porque a parte mais longa, né, a base da pirâmide, ela vai mostrar que você deve consumir alimentos energéticos durante o seu dia. Peraí, quer dizer que a gente tem que consumir alimentos calóricos, já que os energéticos são alimentos calóricos? Sim,
porque eles vão ser aqueles alimentos que vão preservar a temperatura do seu corpo. Você precisa ter esse cuidado também. Mas perceba que no segundo andar, nós temos também aqui, ó, um pouco menor do que a base, né, de energéticos, os alimentos reguladores. Por que está pedindo para a gente comer um pouco menos de alimentos reguladores do que energéticos durante o nosso dia? Porque eles também são ricos em açúcares. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente se alimentar, porque a glicose dos alimentos também, ela pode ser demasiadamente prejudicial se a gente comer em excesso. Tudo em excesso faz mal, né, gente? Aqui a gente tem a parte dos alimentos construtores, as proteínas, né? E aqui os açúcares e os lipídios, né? Açúcares e gorduras que são importantes para a construção do nosso organismo, ok? E aí na aula de hoje, daqui a pouquinho, a gente vai ver também o último assunto que a gente falou na última aula. A gente vai falar um pouquinho sobre as doenças, né? Se você já viu essa aula, ela tá aqui, né? Lá na playlist do 5º ano, tá certo? A última aula que a gente teve foi desnutrição e obesidade. Essa aula foi gravada na semana passada. Dá uma passadinha lá para você ver essa última aula. E a gente vai rever este assunto daqui a pouco na nossa sala de aula virtual. Por enquanto eu fiz só um resumo, né, daquilo que a gente viu nas últimas 3 aulas. E essa daqui a gente já viu na última aula, a gente vai rever na sala de aula virtual para a gente terminar algumas atividades propostas aí pelo livro na página 21 e 22. Tudo bem? Então, um cheiro bem grande para vocês. Deus abençoe. Bons estudos e até daqui a pouquinho, tá bom? Tchau, tchau, tchau.